Você tem ou precisa colocar serviços como SSH ou Remote Desktop, enfim, acessos remotos abertos à internet? Você já tem? Como você costuma fazer? Ou você está aqui nesse vídeo porque você quer descobrir como fazer? Então fica comigo até o final do vídeo que aqui nós vamos talvez quebrar alguns paradigmas e ver aí algumas opções e que são possíveis de expor esses serviços de forma segura e das formas que não devemos expor esses serviços. Por exemplo, dando um spoiler, só mudando portas. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar aqui um lab bastante interessante e você vai ver quanto tempo levou, no meu caso, até que um bot descobrisse um host aberto com SSH na internet e tentasse fizesse a sua primeira investida de brute force SSH. Entender. Então vamos lá, vamos entender aí qual que é o conceito do Bastion Host. O que que é um Bastion Host? O Bastion Host, na verdade, ele é uma camada adicional de segurança que nós adicionamos para um acesso remoto, por exemplo, aí, como nós estamos falando aqui nesse vídeo do SSH ou do RDP, do Remote Desktop. Tem um conceito também muito usado, né, um outro termo utilizado aí que é o Jump Server, mas aqui a gente vai adotar a terminologia de Bastion Host, tá bom? Então, qual que é o acesso, né, que normalmente é feito? Como que o acesso remoto é feito, né, quando você utiliza um NAT, por exemplo? O usuário remoto vem até o Firewall tem lá uma regra de NAT, e aí, por exemplo, aqui ele tem uma porta direcionada, pode ser a porta padrão, 22 no caso do SSH, 22.000 ou 22.22, enfim, como queira. E aí essa tabela de NAT vai me apontar aqui, no caso, para esse servidor, que seria nosso exemplo, nosso servidor SSH. Poderia ser a porta, por exemplo, de RDP também, ter 3389, né? E aí ele direcionaria aqui para o Windows, para o Remote Desktop. A grande questão é que isso está aberto não só para o usuário remoto, né? Mas também para um bot. Então, por exemplo, como eu já falei aqui no canal, né, do Azul, você pode ter um agente Azul instalado aqui em cada servidor. E aí, se você tiver, por exemplo, uma tentativa de brute force, né, de acessos sequenciais de logins errados, né, não bem sucedidos, o teu Azul vai fazer o bloqueio automático. Sim, ele pode fazer o bloqueio automático, mas isso ainda assim não garante, por exemplo, no caso de você ter uma credencial vazada, né, que esse acesso vai ser salvaguardado. Quando a gente coloca aqui um Bastion Host, que aí é essa topologia, eu saio desse cenário onde eu tenho o Firewall diretamente conectado, na verdade, é o usuário diretamente conectado, e passo a ter aqui uma espécie de, vamos chamar aqui de proxy, né, de um intermediário. Então aqui eu tenho um usuário remoto, ele vai ser direcionado ao Bastion Host. Para esse vídeo, entenda que o Bastion Host ele está dentro do OpenSense, ou seja, dentro do Firewall, mais a implementação do plugin, né, o Guacamole nesse caso, que é o nosso Bastion Host, ele está dentro de um jail, né? E aí nós temos lá o vídeo, né, no canal da CloudFence, em que você pode entender melhor como foi implementado, né, essa implementação que nós fizemos, né, do Guacamole dentro do OpenSense, dentro de uma forma segura. Ou seja, você tem aqui de forma virtual ainda um host separado, mesmo estando aqui dentro do Firewall. Mas vamos falar aqui do conceito, né, da questão da topologia. Então, voltando ao conceito, o usuário remoto vai ser direcionado ao Bastion Host e o Bastion Host vai ter lá as regras, vai ter as salvaguardas de segurança para que ele permita ou não que esse usuário siga até o servidor de destino, o servidor final, no caso o SSH ou o Remote Desktop. Note que aqui nós podemos colocar, como no Guacamole, múltiplo fator de autenticação, nós colocamos gravação de sessão, fora que com um simples scan você não vai conseguir chegar aqui e descobrir que você tem todos esses servidores por trás do Bastion Host. Então isso está guardado, né? Isso está protegido. Já no caso de um scan, como eu vou demonstrar já na sequência desse vídeo, você faz o scan e já tem lá, se você tiver Remote Desktop, SSH, enfim, você já vai ter tudo ali na resposta do seu scan e já vai ter uma boa ideia do que tem por trás daquele firewall, né? Ou seja, tudo que tem ali da infraestrutura que o firewall está protegendo, ele já vai demonstrar. De novo, né? Repetindo aqui, segurança é como uma cebola, deve ser feita em camadas. Então é claro que aqui no OpenSense a gente deve ter aqui o IPS instalado, né, com as regras lá que o projeto OpenSense nos permite habilitar, como as regras da Proofpoint. Isso
Isso adiciona mais uma camada de segurança, por exemplo, no caso de um scan, que ele já possa bloquear o scan. Mas é uma camada extra, né? Aqui eu quero mesmo é proteger, eu quero que um atacante, um bot, ele nem saiba que eu tenho aqui um SSH. Porque quando, por exemplo, um bot descobre, né, que há uma porta aberta, ele vai ficar tentando aqui até que ele consiga, né? Mesmo que você tenha aqui, como citei anteriormente, um agente azul instalado que bloqueia aquele IP, mas nós estamos falando aí de milhares, né, ou para não dizer muitas milhares de bots na internet fazendo isso o tempo inteiro. Então, eu espero que você tenha entendido aqui qual que é o conceito do Bastion Host. Se você não entendeu bem, se você tem alguma dúvida, ou se você tem mesmo alguma sugestão aqui, né, de outra abordagem dentro do contexto desse vídeo, é claro, deixa aqui nos comentários para que a gente possa falar no futuro vídeo. Então, você precisa, por exemplo, um acesso remoto SSH. E você não tem ali, talvez, recurso para implantar uma VPN, ou o usuário que vai acessar aquilo tem dificuldades com VPN ou qualquer coisa assim. Então, você não quer instalar nada na máquina do usuário e quer simplesmente fazer isso por um NAT e não quer deixar aquele serviço de forma padrão na internet, ou seja, com a porta padrão, exposto. Então você tem a ideia de, por exemplo, utilizar lá uma porta diferente, 22.000, por exemplo, e faz um NAT da 22.000 para a porta 22. Você acha que isso vai deixar o seu serviço mais seguro? Você acha que os atacantes, os bots, não vão encontrar seu serviço ou terão muito mais dificuldade para isso? Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse laboratório e talvez você mude essa ideia, se é que você pensa assim. Então, para a gente começar aqui a nossa demonstração, eu tenho aqui o meu OpenSense aberto, né, o meu Home Lab aberto, e aqui eu criei uma regra de NAT. Né? Eu tinha criado uma regra de NAT aqui antes na porta padrão, ou seja, da porta 22 para a porta 22 de um servidor Ubuntu. E conforme eu falei no início do vídeo, eu vou deixar aqui até aqui o screenshot. Foram 35 minutos para que esse servidor fosse descoberto. Eu não tenho aqui nenhum servidor SSH aberto, né? Nunca tive. Então foi um tempo para mim aí que eu acho que está mais próximo da realidade, porque meu IP, entre aspas, não estava marcado com tentativas, né, já prévias de SSH. Então, a partir do momento que eu abri, né, que eu criei esse NAT, mas antes, como eu disse, na porta 22, eu tive aqui 35 minutos. Estou deixando aí também o screenshot do Azul, que é essa máquina aqui, como todas as minhas máquinas de lab, de trabalho, eu sempre tenho o Azul Agent instalado, e aí lá já tem um IP chinês tentando aí um acesso indevido, que depois evolui isso para um brute force. Mas vamos lá, vamos voltar aqui à questão da regra de NAT. Então, que regra é essa que eu fiz aqui, que é a regra que nós vamos usar agora para essa demonstração? Eu tenho aqui o meu IP, né? Eu tenho um IP público aqui, então meu OpenSense aqui do meu Home Lab, ele recebe o IP público direto. Eu criei um NAT na porta 22.000, que é o cenário mais comum, né? Que nós temos. Assim, é bastante comum nós vermos isso no dia a dia, principalmente aí na Cloud Defense, quando a gente faz lá a migração de firewalls, né? Mesmo firewalls como tanto o OpenSense, PFSense, enfim, ou mesmo firewalls comerciais, é um hábito, né? Eu diria que é um mau hábito que alguns profissionais têm em deixar os acessos remotos com um NAT e aí tenta fazer aquela segurança por obscuridade, ou seja, acha que somente mudando essa porta padrão aqui tá tudo seguro. E a gente vai ver agora que não é, tá? Então, NAT tá feito para o meu IP público, na porta 22.000, eu redireciono para esse IP, que eu já vou mostrar aqui, que é meu Ubuntu de lab, na porta 22, ok? Então, eu criei isso aqui especialmente aqui para o vídeo e vou mostrar aqui para vocês o meu Ubuntu Server. Então aqui eu tenho o meu Ubuntu instalado, né, o Ubuntu aqui de lab, desenvolvimento. Eu tenho o SSH rodando nele. Deixa eu ver se eu consigo aqui demonstrar como usuário comum. Sim, eu tenho aqui ele ouvindo na porta 22. Ok? Então tá lá como tá no NAT. Se eu ver aqui alguma coisa de log, eu consigo já também ter aqui alguns erros, né? Alguns acessos, na verdade, de SSH. Aqui tem um acesso, inclusive, devido. Ok? Então isso aqui é só para mostrar para você que eu realmente tenho um SSH aqui em execução. O teste, vamos lá fazer o nosso teste. Eu estou aqui numa máquina remota, ou seja, fora do meu home lab, e aí, até para não ficar expondo o IP aqui, eu cadastrei lá no meu hosts, no meu etc hosts dessa máquina,
esse IP, o IP do meu host, né? Vou fazer um teste de conexão para te mostrar que eu tenho mesmo o SSH lá em execução, né? Que ele está ali ouvindo, que esse NAT está efetivo. Então vamos lá, vou dar aqui um NC, um netcat-v. Eu chamei meu host de acho que está seguro e ponho a porta 22.000. E tá lá, olha, tem aqui meu Ubuntu server, né? O Ubuntu OpenSSH 8.9 e ele conectou. Tá bom, mas aqui eu sei, né, que eu tenho essa porta aberta. No caso de um bot ou de um atacante, eu não tenho essa informação. Ou seja, eu tenho que descobrir isso, né? E como é que eu faço para descobrir se eu tenho realmente serviços rodando ali, né? Então, vou te mostrar aqui o Nmap, que é um scanner, né? Um canivete suíço. Se você ainda não conhece, eu recomendo que você veja material online, estude um pouco mais sobre, porque isso é essencial para quem trabalha aí com redes e segurança, então, mais ainda. Então, eu vou rodar aqui um Nmap, vou colocar o range de portas que eu quero, tá? Para o vídeo aqui, para não demorar muito para fazer o teste. Então, imagina aqui que eu sou um atacante ou sou um pentester e eu tenho aqui uma lista de portas SSH que são comumente usadas, né? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 22, 22, 22, 80, 22 e, por último, 22.000, tá? Então, aqui eu estou dizendo para o Nmap, faça um scan nessas portas. Eu poderia, por exemplo, colocar um full scan e aí ele faria o scan nas 65.535 portas disponíveis, ok? Então vamos lá. "-s", "-v", que eu quero que ele detecte aqui a versão dos serviços que estão rodando. E aí o meu acho que está seguro, que é o hostname que eu cadastrei e que aponta para o meu IP, né? Que inclusive está aí na tela. É um pedacinho dele, está ofuscado, mas está aí para provar que realmente eu estou com esse host configurado. Então eu comecei aqui meu scan e ele falou: olha, parece que esse host tá down. Não é muito difícil, a gente vai passar isso, né? Então a gente pode usar aqui, ó, ele mesmo fala, ó, try pn, a gente pode pôr papá 0, P maiúsculo 0, e mandar ele rodar o scan de novo. Isso quer dizer, não tente ter uma resposta de ping, né, de alive dele ali, se o host mesmo está alive. Então eu estou falando para ele, não faça isso. Já considere ele como host alive. E vamos tentar de novo. Então veja aí, eu tenho dois SSHs abertos. Eu tenho um do meu próprio firewall, né, que está na porta 22, inclusive que está aberto aqui mesmo para demonstrar, né, para esse teste, só que eu fiz aqui uma regra específica, né, com IP de origem dessa máquina, que é uma medida de segurança, né, então você cria uma regra e coloca um IP de origem, já é algum nível de segurança, né. Depois eu tenho aqui portas, né, que ele diz que estão filtradas, mas que na verdade não estão abertas mesmo, né, 22, 22, 80, 22, que são as portas que eu listei, né, que eu coloquei ali para o Nmap e diz, olha, tenta fazer o scan nessas portas. E olha só, a porta 22.000 está aqui, TCP, Open, SSH, e ele me dá aqui o banner, inclusive com muita informação útil, que é a versão do SSH, versão não dá, mas diz qual é a distribuição, né? Diz que é um Ubuntu, e me deu dois aqui, footprints aqui dos sistemas operacionais. Ó. O primeiro o FreeBSD, que ele está certo, que é o OpenSense, e o segundo o Linux, que ele também está certo, que é aqui o Ubuntu. Então veja que é uma falsa sensação de segurança quando você cria um NAT e acha que mudando a porta, eu coloquei 22.000, mas eu poderia ter colocado qualquer porta, né? Uma porta alta aqui, qualquer. E com um simples scan, você consegue detectar, né, a porta aberta e fazer aí uma identificação, né, daquele host, daquela porta aberta, de qual banner que ela tem, né? Eu diria assim, né? Um Nmap é uma ferramenta trivial, mas isso é possível, uma combinação de shell script com netcat. Agora imagina um bot, né? Um bot otimizado, bem escrito, ele vai encontrar isso aqui muito rápido e muito rapidamente ele vai passar a tentar fazer o brute force. Como eu disse antes, na minha experiência aqui no meu laboratório, foi uma questão de apenas 35 minutos, porque o meu IP provavelmente não era um IP que estava em alguma lista já, né? Isso foi um scan
que passou aí de algum botzinho e ele encontrou aqui a minha máquina com SSH aberto. Então, essa é a demonstração, né, que eu queria fazer para que você tivesse ideia de como essa técnica, né, de NAT com uma mudança de porta, uma simples mudança de porta, não vai te ajudar muito em blindar, né, o ambiente. O que você poderia fazer aqui como alternativa? A gente poderia, por exemplo, nessa regra de NAT, inserir aqui uma origem. Né? Então, eu poderia aqui editar e colocar uma origem, o que nem sempre é opção, porque note aqui que sempre no NAT você tem que clicar naquele botãozinho Advanced, né, para conseguir ter acesso, mas eu poderia mudar aqui e colocar uma IP de origem. Mas note que nem sempre isso é opção, porque muitas vezes o acesso remoto vem de uma máquina que está atrás de um link público, ou que está num 4G, 5G, etc. E aí qual seria a alternativa? Bom, a alternativa comum, né, muito utilizada e também bastante recomendável, é a utilização do OpenVPN, por exemplo. Né? Você pode configurar um túnel OpenVPN, configurar um client e tal, mas isso carece da instalação desse túnel. O que eu vou mostrar para você aqui hoje é sem instalação, é 100% navegador, mas com medidas extras de segurança. Né? Então, nós vamos acessar lá um SSH, um remote desktop, utilizando o Guacamole, que é o que o nosso plugin de VPN Web Portal é baseado. Né? E aí nele, como eu já tenho vídeo lá no canal da CloudFence, você pode ir lá dar uma olhada. Lá eu explico como que você instala, como que você configura. Na verdade, eu fiz uma videoaula para o meu curso da Udemy, que tem aqui também no comentário do vídeo, né? Tem aí o link. E lá nesse vídeo eu explico, nessa videoaula, mas que está aberta lá, você não precisa comprar o curso para ter acesso. Basta você ir ao canal da CloudFence e lá tem um vídeo explicando passo a passo como instalar esse plugin, como configurar esse plugin. Tem um vídeo lá também, nosso da CloudFence, que explica a arquitetura do plugin, como esse plugin foi feito e os detalhes dele. Né? Mas hoje aqui eu vou só demonstrar aqui mesmo que eu estou usando o plugin e eu vou dar um foco maior aqui na configuração dentro dele, que é a configuração do Guacamole e que você pode fazer aí no servidor Linux, caso você instale o Guacamole. Agora, qual que é a vantagem do OpenSense? Nós colocamos nesse plugin, que é um plugin que você é aberto, você pode instalar, não precisa de nenhuma subscrição, pagar por nada. Temos aí a versão community dele, é que ele já vem aqui com algumas integrações prontas. Então, a configuração do Guacamole não é tão trivial. E aí, para você, por exemplo, habilitar aí uma autenticação com um AD, colocar um OTP, né, para ter ali um one-time password, por exemplo, com o Google Authenticator ou com outra aplicação que você queira de token, para você fazer a integração com o Cisco Duo, né, o Duo Security, também é possível. Mas você vai ter ali que fazer diversos passos extras e posso te adiantar, né? Até porque no desenvolvimento do plugin eu tive aqui algum trabalho para poder deixar isso aqui, né, uma receitinha de bolo pronta, fácil, em que basta que você fazer aqui um clique, marcar, salvar e aquilo já está pronto. Claro que tem aqui, né, também que seguir os passos e que a gente tem a documentação de como fazer isso, mas que você tem que ir ao site da Duo, habilitar a API, Integration Secret Key, e, enfim. Ou simplesmente, se eu quiser habilitar aqui o OTP, eu marco essa opção. Né? Isso sem falar, por exemplo, de opções como gravação de sessão, né? Que também já estão embutidas aqui no próprio plugin. Tá bom? Então, vamos agora para o Guacamole, que eu vou demonstrar para você como é um acesso, como ele se comporta como um Bastion Host, conforme eu expliquei aqui, né, o conceito do Bastion Host anteriormente. Esse vídeo te ajudou? Gostou desse vídeo? Então deixa aqui o seu curtir, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para que nós possamos continuar trazendo esse tipo de conteúdo e ajudar a levar esse conhecimento a mais pessoas. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.